Bom dia, vamos começar. Enquanto nossos colegas vão chegando, a gente vai começando logo, ok? Meninos que estão presentes na live, hoje a nossa acolhida é com vocês. As nossas boas-vindas, hoje é o Dia da Mulher, mas quem vai dar as boas-vindas serão os meninos. Mas, professora, nós, sim, vocês. E por quê? Porque hoje é o Dia da Mulher. Então, quem tem que dar as boas-vindas hoje são os homens. E o que os homens irão fazer? Os homens irão dizer o seguinte: pensem na mãe de vocês. Pensem na mãe de vocês para dar essas boas-vindas. Pensaram na mãe de vocês? Então, agora vocês são Deus. Deus? Vocês são Deus. Pensem na criação. Vocês estão criando o mundo agora. Então, na criação do mundo, vocês são Deus. Vocês criaram o paraíso inteiro. Tudo de mais maravilhoso que existe, vocês criaram. Mas o paraíso está vazio. E vocês criaram um homem, um ser perfeito para habitar a terra. Mas ainda assim está faltando alguma coisa. E aí vocês pensaram, e vocês criaram a mulher. Agora me digam, vocês agora que são Deus, meninos, cada um de vocês agora que são Deus, por que que vocês criaram a mulher? Pensem e me digam, por que que vocês criaram a mulher? Pensem nas mulheres que vocês mais amam nesse mundo e me digam, por que vocês criaram a mulher? Com vocês. Vamos? Enquanto vocês pensam, eu vou aceitando o pessoal aqui, meninos, podem começar. É com vocês. Professor, a mulher, ela foi feita porque ela tá sempre ao seu lado, ela lhe ajuda em tudo a alcançar os seus objetivos, ela luta todos os dias e todas as noites, ela é uma pessoa incrível, que é o ser mais belo e perfeito, e eu acho que não tem palavras para descrever um ser com tamanha perfeição. Muito bem, Abimael. Próximo. Por que tá aparecendo isso aí? Olha. Vamos lá. Próximo. Vamos, meninos. A acolhida, nossa acolhida hoje é com vocês. Abimael arrasou com as suas vindas. Agora, a vez de vocês. Vamos lá. Nossos meninos estão tímidos hoje para dar as boas-vindas, não acredito.
Não, tá, fica permitindo aqui. Ok. Oh, bom dia. Ok. Já que só Abimael nos deu a honra de fazer essa acolhida. Muito obrigada, Abimael, por sua gentileza, por você nos dar a honra dessa delicadeza. Foi muito linda a sua fala e quero agradecer por essa acolhida tão bonita que você nos fez hoje. E quero dizer que nós mulheres temos um dia porque, infelizmente, não é todos os dias que os nossos direitos são respeitados. Não são todos os dias que nós temos os privilégios que nós deveríamos ter. Não são todos os dias que nós podemos exercer todos os direitos que nós deveríamos realmente ter, porque isso não nos é permitido, infelizmente. E foi à custa de muitas e muitas lutas que nós chegamos até aqui para ter os direitos que nós temos hoje. Mas nós estamos na luta e vamos continuar na luta. Hoje nós já somos mulheres em muitos e muitos lugares, em muitos e muitos cargos importantes, em muitos e muitos lugares que nós já deveríamos ter alcançado há muito tempo. E hoje nós já podemos dizer que conquistamos muito do que nós ainda vamos conquistar. Muito do que poderíamos já ter conquistado há muito tempo, se o mundo não fosse tão injusto. Mas se o mundo fosse justo, não precisaríamos lutar e continuar lutando sempre. Não é mesmo? Então, para o nosso dia de hoje, um dia tão especial, o Dia da Mulher, nós temos uma pauta de discussões, uma pauta de atividades que nós vamos desenvolver ao longo dessa uma hora. Antes nós dizemos que uma hora era muito, agora uma hora parece que não é nada. Vamos ver a nossa pauta de hoje. Nós vamos discutir todos os pontos da semana e da semana passada e desta semana. Enquanto tem muita gente entrando ainda. Essa questão de estar no computador e estar no celular é um pouquinho atrapalhada. Mas, na próxima semana, vamos remediar isso. Vamos à nossa pauta, ok? Primeiro, eu quero falar com vocês sobre as nossas atividades da semana passada. Quero dizer que recebi algumas atividades, eu recebi a atividade de todos os alunos, por conta de alguns não terem enviado. Alguns alunos não enviaram algumas atividades não eram para ser enviadas, outras que eram para ser enviadas não foram enviadas. Aquela atividade do conceito, ainda temos algumas dúvidas, coloquei várias vezes. Muitos alunos não estão lendo os mapas, alguns não estão lendo as mensagens do grupo, alguns não estão se dando ao trabalho de ler. Gente, nossa disciplina é língua portuguesa. O mínimo que nós podemos fazer é ler, por favor. Olha só, eu coloco no mapa, formem grupos e formulem um conceito, presta atenção, formulem um conceito sobre artigo de opinião, um conceito. E aí uns mandam uma mensagem, professora, quando é para eu mandar o artigo de opinião? Qual tema eu uso no artigo de opinião? Gente, o conceito, um conceito. Formular um conceito com as suas palavras, eu ainda coloco bem explicadinho.
Vamos ler o mapa. Mas aí, depois de todas as explicações, de todas essas coisas, recebi os conceitos. Muito bons conceitos, muito bons trabalhos das equipes. Ótimo. Essa semana, em relação ao trabalho de artigo de opinião de produção textual, eu passei no mapa, tem lá no mapa para vocês. Estou até pulando a pauta porque eu lembrei isso, o artigo de opinião. Eu passei para vocês lerem, cada sala tem um artigo de opinião diferente. Leiam. Não é para vocês fazerem um artigo de opinião diferente. Por favor, vocês vão ler o artigo de opinião. Cada sala tem a sua página, tem um artigo de opinião diferente. O que vocês vão fazer nesse mapa? Vocês vão ler esse artigo de opinião, vão analisar e vão marcar os argumentos que sustentam esse artigo de opinião. Depois que vocês marcarem os argumentos que sustentam esse artigo de opinião, vocês vão analisá-lo outra vez. Para que vocês vão fazer isso? Para nós termos um fórum de discussão na semana. Eu vou mandar um link para vocês e nós vamos discutir sobre esse artigo de opinião. Ok? Os 4 artigos de opinião, porque nós temos um artigo de opinião para cada sala. Certo? Então, nós teremos 4 artigos de opinião, um para cada sala, para ser lido e analisado. Certo? Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Professora, a senhora ainda vai receber só o conceito de artigo de opinião, aquela atividade não precisa mandar, né? Do livro. Não, não precisa mandar. Do livro não precisa mandar. Só o conceito. Certo? Certo. Ok. Vamos lá. Só o conceito de artigo de opinião. Abimael, hoje a tal função vai ser controlar meu tempo, tá bom? Eu quero que alguém só controla meu tempo, para eu não, porque eu penso que vocês são só meus, e aí eu vou embora. Esqueço que tem outros professores na vida de vocês. Vamos lá. Qual é o nosso assunto da pauta agora? Quem controla a minha pauta? Vamos lá. Para eu não ficar pulando assunto da pauta. Hoje eu não escolhi quem controlava a minha pauta. Vamos. 202. Agora é aula. Vai? Continue. Aula de gramática. Uhum. Vamos lá. Regência verbal. Isso. Sobre regência verbal. Depois que nós lemos aquele texto, na última live, nós lemos o texto. Qual era o verbo que o texto falava? Alguém lembra? Era um verbo que hoje está em voga, mas que tinha várias conotações que hoje não, até caíram de moda, não são mais usadas. Qual era o verbo? Se eu não me Era engano. assistir, professora. Era assistir, né, professora? Assistir. O verbo assistir, muito bem. O verbo assistir. Depois que nós lemos aquele texto na live, foi difícil responder a atividade? Até que não. Nós lemos, eu comentei sobre as várias conotações, nós conversamos sobre o texto. Ficou difícil responder? Não, né, Abimael? Porque assim, antes de comentar, antes de ler, ficaria difícil. Por quê? Porque como o verbo assistir
é um verbo que nós hoje só usamos em uma conotação, seria muito difícil responder a atividade, sendo que as outras conotações saíram de exercício, saíram de voga. Porém, como nós comentamos, foi lido, conversado, então não ficou tão difícil. E mesmo porque os exercícios eram pontuais. Nesse mapa de agora, eu estou pedindo para vocês verem apenas os casos especiais. Quais são os casos especiais? São daqueles verbos que têm as duas transitividades. São transitivos diretos e indiretos. E tem casos especiais, em que eles pedem, em que cada caso pede uma coisa para eles, dependendo do contexto que eles forem usados. Então, não tem uma regra estipulada para eles. Eles são pedidos dependendo do contexto. Esses são os casos especiais. Lá nessa página específica que eu estou pedindo, tem o verbo namorar. Lembram que eu comentei sobre o verbo namorar? Lembram? Sim. Sim. Pois é. Sim. Só que o verbo namorar não é um caso especial. Vocês têm que ter cuidado com o verbo namorar, em todos os sentidos. Tanto na transitividade, como em caso especial da vida, tá? O verbo namorar requer muito cuidado. Então, o verbo namorar não é um caso especial, gente. Não pede transitividade, não. Não pede, não é caso especial, não é direto e indireto. Lembram que eu disse? É direto. Ele está lá como caso especial, mas ele não é. Então, não se namora com alguém. Se namora alguém. Lembram que eu expliquei isso? Abimael, me Sim. diz por que não se namora com alguém. Porque eu acredito, professora, porque dá sentido de que a pessoa e a outra não estão namorando entre si. É mais sim que elas estão namorando com outra pessoa. Exatamente, levando uma pessoa para acompanhar o namoro, não é isso? Então, Isso. exatamente. E por que as pessoas dizem eu namoro com alguém? Sempre tem um sentido assim. Por que alguém diz eu namoro com alguém? Nós dizemos por associação com outro verbo. Qual é o outro verbo? Casar? Casar. Que é o verbo eu casei com fulano, eu casei com João, eu casei com José, eu casei com... Por conta desse verbo, as pessoas associam o verbo namorar e o verbo casar. E aí eles colocam essa associação. E por isso dizem isso. E no livro está errado. Então, lá o livro está em caso especial namorar. Não coloquem, porque esse verbo é muito pedido no Enem. E se vocês usarem esse verbo, nós vamos incorrer em um erro e vocês podem perder ponto no Enem. Ok? Então, qual é a atividade que temos no mapa? A atividade que temos no mapa é ler os casos especiais e anotar. Por que vocês têm que anotar os casos especiais? Gente, os casos especiais, vocês não têm como eu vou dizer assim, eu li um caso especial, eu vou aprender e tudo. Vocês vão aprender se vocês exercitarem. Não é dar uma lida e, eu já sei. Não. Vocês têm que praticar, vocês têm que exercitar, vocês têm que ter como... Façam post-it e coloquem nas paredes. Coloquem na parede do quarto, coloquem na parede da cozinha, coloquem na parede da sala, onde vocês forem passando, para vocês verem os casos de verbos especiais. Onde eu for passando, eu tenho que ver esse verbo para eu lembrar. Vocês têm que lembrar. Porque são chatinhos. Esse assunto é chato. Esse assunto é difícil. Então, vocês têm que estar o tempo todo lembrando desses verbos, tá? O tempo todo, o tempo todo. Então,
Vamos lá, aceitar mais um aqui. Ok. Certo. Alguma dúvida nesse assunto aí? Alguma dúvida? Não. Não, Não, professora. professor. Certo. Próximo assunto da pauta. Minha controladora de pauta. Leitura, Uhum. vanguardas europeias. Isso, vamos ver. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui. Botar o slide. Deixa eu me ajeitar bem aqui. Isso. Tá bom, bem aí meu coisa? Ok. Ok, vamos lá. As vanguardas. Gente, agora nós vamos falar sobre as vanguardas, sobre literatura. Esse assunto aqui vai ser o nosso assunto da AV2. Esse assunto que está sendo protelado por conta da nossa live, que não deu para fazer, porque vocês esqueceram de me dizer que eles marcaram outra live no mesmo horário da nossa. Então, assim, quando nós marcarmos uma live e, por motivo de força maior, marcarem outra live de Olimpíada, de alguma coisa no horário da nossa, vocês ou avisam os outros professores que já tem uma live nesse horário, ou me avisam para eu mudar a nossa de horário, tá bom? E vamos fazer o seguinte. Esse nosso conteúdo é o conteúdo que vai ser da nossa AV2. Eu vou explicar brevemente para vocês o que são vanguardas europeias, para que nós possamos trabalhar esse conteúdo. Vocês vão trabalhar esse conteúdo para a nossa. Gente, ainda tem gente entrando na live, daqui a pouco vai entrar no finalzinho. Para trabalharmos esse conteúdo na nossa AV2. Ok. Vamos lá. Vanguarda. Vanguarda é um termo francês. Olha que chique. Avant-garde. Ele é um termo militar. Esse termo militar significa aquela guarda que vinha à frente. Os desbravadores do exército. Avant-guarda significa avant, que vem à frente, guarda, de guarnição, de guarda mesmo. Então, a guarda que vinha à frente, os desbravadores, aqueles que iam à frente do exército, que iam fazer o reconhecimento do território, do terreno, que iam fazer a defesa, que iam fazer o confrontamento principal. Então, vejam só, esse é o termo que denomina essas manifestações artísticas, culturais, literárias que nós vamos estudar. Vanguardas. Se vanguarda é um movimento que vem à frente, que está à frente de tudo, que está à frente do seu tempo, que está à frente de tudo, nós já pensamos o quê? Tudo que está à frente, tudo que olha para o futuro, é contra o passado.
não é isso? Se contrapunha ao passado. Tudo que pensa, que olha para frente, que está à frente do seu tempo, é contra o passado, se contrapõe ao passado. Então, nós já vamos ter um conflito de interesse, e o conflito de interesse que temos aqui é o futuro contra o passado. Então, é o moderno contra o clássico. E aí eu escolhi uma figura para o nosso slide que mostra isso. Eu escolhi uma arquitetura, uma estrutura clássica pegando fogo. Então, o fogo numa estrutura clássica. É exatamente essa figura. Quando eu procurava uma imagem que ilustrasse o que significava as vanguardas clássicas, o modernismo contra as vanguardas, essa imagem foi exatamente o que eu pensei. Exatamente isso. Então, nós estamos falando de um contexto histórico onde as coisas estavam tremendamente tensas. Nós estamos falando de um início de século onde o contexto histórico era de tensão política, de tensão econômica, de tensão. Estávamos falando em um contexto de guerra. E tínhamos o início da Primeira Guerra Mundial e nós tínhamos essa questão de termos algo, uma coisa contra a outra. Nós tínhamos o clássico contra o moderno. Vejam só. Enquanto nós pensávamos o moderno e o clássico, nós tínhamos aqui. Vamos lá. Nós temos um vaso, e esse vaso, nós temos o período. Lembram esse período aí? Esse é um período que é um período extremamente clássico, extremamente cheio de, como eu vou dizer, de regras, de respeito às regras clássicas, que é o parnasianismo. E aí nós temos um movimento que é extremamente moderno e que é um dos movimentos mais, como eu vou dizer, debochados, vamos dizer debochados, do modernismo, das vanguardas, que é o dadaísmo. E aí, quando se pensa em vasos que são colocados para exposição, esse é o vaso do parnasianismo e esse é o vaso do dadaísmo. Quando vocês forem pensar as vanguardas, eu quero que vocês pensem fora da caixinha. Não pensem dentro da caixinha. Vamos pensar assim. Nós estamos em uma época em que as pessoas queriam chutar o pau da barraca. Em que estavam todos insatisfeitos com o modelo que estava posto. As pessoas, nós não estávamos em era, vocês vão pensar, toda vez que eles pensassem em tecnologia, gente, não estávamos pensando em iPhone, não estavam pensando em tecnologia de Wi-Fi, nada disso. Estavam pensando em uma época em que a maior velocidade que um carro atingia era 40 quilômetros por hora. Entenderam? Então, não pensem com a cabeça que vocês têm hoje do século XXI. Pensem que vocês estão no começo do século XX, em 1916, 1900 e bolinha. Pensem naquele século. Então, pensem com essa cabeça. Pensem fora dessa caixinha. Vocês não têm jogos eletrônicos. Então, pensem que essa arte, não pensem ela preconceituosamente. Pensem que essa arte era o auge da Revolução. Se naquele tempo foi um choque, imagine agora. Não deixa eu me empolgar, que eu me empolgo com as vanguardas europeias, tá? Olha só. Se um clássico pensava que a
as formas. O ideal do clássico era a imitação do real. Quando nós olhávamos uma escultura, praticamente nós víamos uma pessoa, gente. Nós praticamente víamos uma pessoa. Então, quando... Só um minutinho. Eu vou ajeitar isso aqui. Ok. Lá fui eu de novo. Professora João Gabriel, ele tá tentando entrar na sua live. Eu estou tentando aqui aceitar ele, é porque eu acho que já não sei aqui o que é. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Só um minutinho. É porque entrou aqui um monte de gente de novo, aí minimizou aqui. É por isso que eu saí aqui rapidinho. Fica aceitando isso aqui. Ok. Consegui aceitar aqui um armeado. Ok. Então vamos lá. Onde eu estava? Quando nós... Era um probleminha técnico. Quando nós vemos a figura do clássico, nós praticamente, gente, vemos uma pessoa. Quando nós vemos a escultura grega, a escultura romana, nós praticamente vemos uma pessoa, nós vemos os músculos das pessoas. Mas aí nós vamos e vemos o violino de Picasso, no cubismo. E aí o que nós vemos? Nós vemos ele recortar em cubos um instrumento musical e mostra esse instrumento em todas as perspectivas. Nós vemos o violino, mas nós vemos ele recortado. Aí alguém diz assim, mas isso é um violino? Mas por que recortá-lo? Porque ele quer nos mostrar todas as perspectivas que nós podemos ver esse instrumento. Porque eu só posso ver essa escultura grega de uma perspectiva. A perspectiva de quem a fez. Eu posso vê-la de frente ou de trás. Mas o violino, eu posso ver em todas as perspectivas, de todos os ângulos e todas as suas partes. Entenderam? É muito mais do que só uma obra de arte. É uma filosofia. Então, por isso que eu quero que vocês prestem atenção nesses movimentos artísticos e pensem ele muito além do que simplesmente um movimento artístico e literário. Eu quero que vocês pesquisem a fundo para saber o que ele significa, para saber a sua fundamentação ideológica. Não apenas esse movimento, o dadaísmo, isso era uma bagunça. Fizeram na semana de arte moderna, jogaram um vaso, botaram um vaso sanitário na exposição. Então,
vamos pensar fora da caixinha, ok? E é isso que nós vamos fazer nesse trabalho da AV2. Exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos pensar fora da caixinha, ok? Então, vamos lá. Nós temos vários acontecimentos que permearam esse século, que permearam esse período, nesse movimento moderno. Por que que nós vamos estudar as vanguardas? As vanguardas são o pontapé inicial para o modernismo. O modernismo é o movimento literário mais pedido no Enem. E dessas vanguardas, nós temos uma delas, que são duas, as mais pedidas no Enem. São o cubismo e o surrealismo. O surrealismo, ele não vai estar entre as vanguardas que vocês irão apresentar. Mas, professora, se o surrealismo é um dos movimentos mais pedidos, por que que ele não vai estar? Vou dizer, porque nós vamos fazer uma apresentação especial para o surrealismo. Ok? Vou já explicar. Quanto tempo nós temos, Abimael? Nós temos ainda 20 minutos, uns 19, 20 minutos. Tá, ok. Então, vamos lá. Temos algum tempo. Nós temos aqui, eu elenquei alguns acontecimentos desse período que vocês irão estudar mais a fundo. Claro, aqui eu só elenquei para que vocês pudessem ver o contexto das coisas que estavam acontecendo, ver algumas coisas que aconteceram nesse período. Abimael, pode ler para nós? Ok. Contexto histórico. 1914, Primeira Guerra Mundial. 1917, Revolução Russa. 1918, fim da Primeira Guerra Mundial. 1922, Mussolini instaura o fascismo. 1929, craque da Bolsa de Nova York. Ok. Então, tudo isso acontecendo nesse contexto desses movimentos de vanguarda, ok? Não vamos nos aprofundar, porque isso vai ficar para a atividade dos trabalhos de vocês, certo? Continuando, vamos lá, Abimael. Inovações tecnológicas. Avião, rádio, telégrafo sem fio, microscópio, aparelho de raio-x. Lembram o que eu disse para vocês? Pensarem fora da caixinha? Vejam as inovações tecnológicas, gente. Hoje nós temos drone, hoje nós temos aeronaves que rompem a barreira do som. Qual era o ápice das inovações tecnológicas deles? Rádio, avião, microscópio. Telégrafo sem fio. O auge da tecnologia, gente. O auge. Hoje nós temos drones que vigiam, nós temos teoria da conspiração que nós somos vigiados dia e noite pelo governo. Entenderam? E aí, nessa época, tinham essas inovações tecnológicas. Olha só, por conta da invenção do microscópio, nós tínhamos o quê? Porque, através do microscópio, nós tivemos o quê? Se nós tivemos o microscópio, nós tivemos o quê? Vacinas? Se eu descobrir o microscópio, através do microscópio, eu descobri, Bactérias. Teve consciência Vírus de e- seres menores, vírus, bactérias. vírus e bactérias. São vírus e bactérias que eu descubro. Eu descubro
o microscópio, eu descubro vírus e bactérias. Ok. Então, se eu descubro o microscópio, eu descubro vírus e bactérias. Nesse período foram descobertas várias doenças. Por quê? Porque a partir do microscópio foram descobertos vírus e bactérias. A partir dos vírus e bactérias, várias doenças. A partir das doenças e da descoberta do que causava as doenças, as vacinas. Aí nós tivemos quem é esse famoso aí. Só pela foto dá para saber quem é ele. Einstein. Einstein. Aí nesse período foi descoberta a teoria da relatividade. Que vocês já estudaram com quem? Quem é o professor de vocês? Magno, professor. Pois é, Magno. estudaram em física a teoria da relatividade. Essa teoria da relatividade, ela surge nesse período com Einstein. Então, hoje nós estudamos a teoria da relatividade nas escolas. Vejam só, nesse período foi descoberto. Vejam, quando se descobre alguma teoria, gente, tem toda aquela dúvida, toda aquela desconfiança. Aí eles dizem assim, isso é um louco, nem se sabe se isso é verdade. Tem toda aquela. Então, passa por todo um período de comprovação, de comprovação científica, e aí, depois da comprovação científica, ainda tem a questão da credibilidade, para depois as pessoas passarem a realmente acreditar, para muito tempo depois ser ensinado na escola. Hoje é ensinado nas escolas. Nesse período foi descoberto. Então, o porquê que eu estou fazendo toda essa conexão para vocês? Para vocês pensarem como era a cabeça dessas pessoas nesse tempo. Para vocês entenderem o impacto que causou essas vanguardas na cabeça dessas pessoas. Eu quero que vocês pensem como elas, para vocês entenderem. Aqui nós temos quem? Quem é esse carinha aí? Esse aí eu não conheço, não, professor. Tem o nome dele bem aí. Esse carinha você não conhece, é porque geralmente ele aparece naquelas fotos com um cigarro na boca. Ele é Freud. Ah, Eu não quis colocar ele com cigarro na boca porque como é que diz? Não é politicamente correto. Freud. Freud, vocês vão ver, em todos os movimentos que vocês estudarem, vocês vão ver muito a influência de Freud, principalmente no surrealismo. Por quê? Porque como ele estudou a psicanálise, ele vai estar muito presente nos movimentos modernos, principalmente no surrealismo. Porque essa teoria, ela vai falar, nesse período, ele vai falar sobre os sonhos e sobre o impacto da personalidade das pessoas na sociedade. E os sonhos, eles revelam essa personalidade das pessoas. E a personalidade das pessoas, ele acredita que tudo aquilo que é reprimido, as pessoas liberam nos sonhos. Entenderam? E através dos sonhos, as pessoas liberam o que elas reprimem. Então, quando a pessoa sonha, ela pode, por exemplo, eu vou pintar algo que eu sonhei. Então, quando eu pinto aquilo, se ele for fazer uma análise do que eu pintei, ele pode tirar algumas conclusões sobre a minha personalidade. Tem alguns testes de personalidades que as pessoas fazem através de perguntas que a gente responde. Tem a hipnose, que através da hipnose ele vai descobrir algumas questões que nós escondemos através do consciente
mas que o subconsciente não esconde. Então, são essas teorias que ele analisa, que ele descobre nesse período, subconsciente. Porque, conscientemente, nós precisamos esconder algumas coisas para que nós tenhamos uma mente sã. Por exemplo, algum trauma. Por que as pessoas bloqueiam trauma? Para poder viver em sociedade de maneira saudável. Porque elas não conseguiriam viver com esses traumas socialmente. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada quando criança. Por que ela bloqueia isso? Porque socialmente ela viveria amedrontada em relação às outras pessoas. Porque ela teria medo de tudo e de todos. Então, ela bloqueia isso para poder viver em sociedade. Entendeu? Então, esses estudos que ele começou nesse período, claro, imagine, isso hoje. Algumas pessoas ainda rechaçam essas teorias, imagina naquele período. Então, essas teorias hoje, algumas pessoas rejeitam, imagina naquele tempo. Então, nesse período ele descobre isso, e essas teorias, elas são bastante exploradas no surrealismo. Bastante exploradas mesmo. São interessantes de serem estudadas. Ok. Vamos lá. Abimael, meu ajudante de hoje. Vanguardas europeias: futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Ok. Nós temos 5, certo? 5 vanguardas. Essas 5 vanguardas, eu já disse quais são as 2 mais pedidas pelo Enem, certo? Quais são? Eu não lembro agora. Quais são? Cubismo. Cubismo e surrealismo. Adoro meus alunos. Porque meus alunos são o máximo. Não é meu terceirão, né? Esse povo não vai arrasar no Enem. Vamos lá. Surrealismo e cubismo. Qual é que vocês não vão apresentar na V2? Futurismo. Surrealismo. Surrealismo. Porque nós vamos fazer uma live. E antes de dividir o trabalho da V2, eu vou logo dizer o que nós vamos fazer, que é para poder vocês separarem as pessoas das salas para fazer esse trabalho especial do surrealismo. Porque depois nós vamos dividir as salas por... eu anotei aqui, nesse papel especial, o nome dos movimentos. Estão olhando? Deixa eu ver essa aqui da cabeça para baixo. O nome dos movimentos literários que nós vamos dividir por sala para fazer o trabalho da V2. E o que eu vou precisar para fazer, nós vamos fazer uma live interdisciplinar, vai ser artes, língua portuguesa, e nós vamos ter um convidado de história, que o convidado de história ainda não sabe, né? Vai ser Neto ou Hugo, ou os dois. Porque quando eu faço festa, eu gosto de fazer logo com todo mundo. E nós vamos fazer uma live especial sobre o expressionismo. Hugo e Neto, ou um ou outro, dependendo da disponibilidade deles dois, irão falar sobre o contexto histórico desse século. Enio vai falar da parte das artes, eu vou falar da literatura, mas nós vamos apenas pincelar, ajudar vocês nesse trabalho. Por quê? Porque as salas terão um aluno de cada sala, um aluno da 301, um aluno da 302, um aluno da 303, um aluno da 304, que irão estudar a fundo esse movimento expressionismo e irá apresentar sobre esse movimento. Os professores irão ajudar, irão acrescentar algumas coisas que nós temos para ajudar nesse contexto. Mas, realmente, quem vai apresentar o movimento são vocês. Tá? E
Eu quero que vocês... Oi. O Zé tá pedindo pra entrar, que ela saiu sem querer. Eu acho que ela Tá, desconectou. eu olhei aqui agora. E também faltam 5 minutos. Ok, isso. Então nós já vamos Continuando. fazer isso. Nós vamos fazer isso aqui rapidinho. Certo. Então, eu quero que vocês escolham um aluno de cada sala para essa live especial. E eu vou sortear agora um movimento, certo? Por sala, depois a gente escolhe os alunos, um por sala, para a live expressionismo. Agora, eu vou sortear um movimento por sala, certo? Momento de tensão, professora. O que vai acontecer nesse movimento? Vocês irão gravar um vídeo por sala, mas nesse vídeo vocês irão apresentar o movimento que eu sortear. Nesse vídeo, vocês irão falar sobre o contexto histórico do movimento em questão, sobre o contexto histórico, as características, os autores e as grandes obras desse movimento. Detalhe, a ordem de apresentação desses trabalhos, ela será dada na ordem que os movimentos estiverem no mapa. O primeiro é futurismo. Então, depende do sorteio. O primeiro é futurismo. Então, a primeira live que nós vamos ter, a primeira live que eu vou ter é com a turma que tiver o futurismo. Eu vou conversar com vocês, nós vamos organizar o trabalho e vocês irão dividir em equipes. Cada turma fará 5 equipes e as equipes irão organizar os vídeos, ok? E o melhor vídeo que será eleito pela turma irá para o canal do YouTube, ok? Vamos lá. 301. Vamos lá. Viram? Futurismo? Ah, não, mano. Sério que foi o primeiro? Caraca. Professor, Vocês fez viram? alguma coisa Eu aí, sorteei. professor. Sabe, fez alguma coisa aí. Algo de errado não está Não, eu certo. sorteei, vocês viram? Pega essa pedrada. É por isso que eu gostei falando, gente, foi isso mesmo. Essa pedrada aí nunca mais, hein, professor? Vamos lá, 302. Foi pedrada. 302, grande responsabilidade. Cubismo. Cubismo, um dos movimentos mais pedidos no Enem. 303. 303, um dos movimentos que eu mais gosto. Ele tem dadaísmo. Esse movimento é muito legal, gente. Vocês têm que estudar muito ele para não cair numa cilada. Porque muita gente acha que esse movimento é só brincadeira, mas esse movimento é muito sério. Então, tem que estudar bastante para não cair numa Professora, cilada. repete de novo, por favor, que eu não entendi. Brincadeira, A da parece 303. 303? Dadaísmo. Não, professora, eu vou repassar para vocês. É dadaísmo. Ó. Tem que ter cuidado para não cair numa cilada com o dadaísmo, viu? O dadaísmo parece ser um movimento, ele é um movimento debochado, mas ele não é só brincadeira, ele tem uma filosofia séria, tá? E qual é o da última sala? 304? Expressionismo. Expressionismo. Um movimento também muito, muito, muito interessante. E vocês vão escolher um aluno de cada sala para representar o movimento surrealismo na live de finalização do período, que é para fechar a pontuação
E essa pontuação vai ser por sala, que é para não ficar ninguém de reposição, tá? Então, ninguém vai ficar de reposição, ok? Com essas notas, essa nota dessa última live já tira o povo da reposição. Não quer ninguém de reposição de língua portuguesa, certo? Então, não tem necessidade. Fazendo todos os trabalhos, fazendo todas as atividades, não tem como ficar de reposição. Ok? Então, vocês entenderam como vai ser o trabalho? Sim, professor. Sim. Sim. Ok. Então, uma última frase para o movimento para o movimento das vanguardas europeias. A última frase que nós temos das vanguardas europeias é a frase que eu quero que vocês pensem. É a frase que vocês tenham em mente serviu para aquele tempo e vai servir para este tempo. Mas agora eu quero que, para encerrar a nossa live, hoje é o Dia da Mulher, começamos com a frase de um homem, não é? Para nos recepcionar, para nos homenagear, para nos dar as boas-vindas, para nos dizer o quanto nós somos importantes e que frase foi essa? E que boas-vindas foi essa? Muito obrigada, Abimael. Você, como sempre, é um gentleman. Gente, se pudéssemos, passávamos a manhã inteira, assim. Nossas aulas, assim, são muito melhores, não é? Muito obrigada por vocês me aturarem a manhã inteira. Uma hora inteira. Eu gosto. Então, agora eu quero uma menina para dizer a nossa frase que vai servir que serviu para aquele pessoal de antes, do século passado, e vai servir para nós hoje. Vamos lá? Uma menina agora. Nada era mais certo ou definitivo. Era a hora do indivíduo estabelecer uma nova relação consigo mesmo e com o mundo à sua volta. Pois é. Esse momento é para nós também, gente. Nada mais deve ser como antes. E é hora de nós estabelecermos novas relações conosco e com o mundo que nos cerca. Essas relações, tanto conosco quanto o mundo que nos cerca, essas mudanças que têm acontecido nos nossos dias de hoje, com essa pandemia, com essa frase não parece que foi feita para esse nosso momento? Tudo não mudou nas nossas vidas. Olha só, nós estamos tendo aula agora através de uma telinha. Vocês, da casa de vocês, eu da minha, sem podermos nos abraçar, sem podermos ter esse contato que nós gostávamos tanto. Mas, mesmo assim, com toda essa afetividade, com todo esse nosso carinho, que mesmo através dessa tela fria a gente consegue sentir. Eu consigo sentir o carinho que vocês têm por mim e sei que vocês conseguem sentir o carinho que eu tenho por vocês, mesmo através de um computador. Então, a gente tem que ver o mundo agora diferente. E temos que aprender a estabelecer novas relações. Mas não nos esqueçamos de continuar a cultivar o que há de melhor em nós. Apesar de toda essa mudança, a gente tem que sempre ver o melhor em tudo e em todos. Então, feliz Dia das Mulheres e bom dia a todos, boa semana a todos. E nos encontraremos ainda essa semana, ok? Bom dia e até mais. Ok, tchau, Professora, professora. só Feliz Dia tirar das uma Mulheres. dúvida. Diga. Tchau, professora. Bom dia. Tchau, bom dia. A sua live vai continuar ainda tendo a live das vanguardas não. Sim. É quarta-feira, sexta-feira. Isso, a do futurismo, eu vou marcar com vocês, né? Vou mandar o link para vocês, para nós fazermos a do futurismo. Agora vai ser a do futurismo é com vocês. Aí, quem quiser das outras turmas assistir a do futurismo, pode assistir, mas a 301
vai ser especialmente com vocês, mas se as outras turmas quiserem assistir, ok? Ok. Aí A fala, senhora, Ok. a senhora escolheu os alunos que vão falar sobre esses movimentos? vocês que vão escolher. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Tá, professora. Então é Tchau, isso, meus professora. amores. Tchau, tenha um bom Tchau. dia. Bom Felizes dia para horas vocês com os professores. também. Uma ótima semana para a senhora. Amém, para vocês também. Tchau, professora. Tchau. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, prof. Beijo, linda. Tchau, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau, professora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, beijo. Quem é a que não tem?